Ao longo desse período que eu estava na universidade, eu participei de vários laboratórios e ali eu fui aprendendo algumas coisas de animação, muito também no empirismo, né? Então, na prática, o Clóvis me ajudou muito, assim, também com freelas, com aulas, assim, que foi dando uma base ali de prática de animação, mas talvez não. Mas o mercado, quando eu me inseri no mercado, eu vi uma diferença ali de alguns aspectos de produção, né? Principalmente quando a gente trabalha com série de animação. Quando eu estava na faculdade como vocês, meu sonho era trabalhar com curta, longa, tal. Mas isso é muito sazonal, dependendo do mercado e tal, e naturalmente a gente é encaminhado para séries de animação. Então, depois de uma experiência com educação à distância, eu fui para essa prática de série de animação, né? Eu entrei na Bella Studio, não sei se vocês conhecem, responda ali no chat só para eu não ficar falando que vocês conhecem essa empresa. Eu fui para a Belle. Na Belle eu entrei como trainee na época, com uma certa arrogância, porque eu já tinha uma experiência de mercado ali na trabalhando na faculdade, então isso é uma coisa que eu acho bem interessante falar, que eu reconheço que eu entrei com uma arrogância, porque a gente acha que a universidade, por ter esse caráter de formação, vai nos deixar preparados para o mercado, e não necessariamente, né? A faculdade, ela possibilita uma visão sobre a sociedade, ao meu ver, né? E dentro da sociedade a gente tem um mercado de trabalho, né? Então eu entrei com essa arrogância de quem achava que sabia e entrei numa empresa que ela é relativamente periférica no mercado, por uma questão regional também, né? O eixo Rio-São Paulo tem mais empresas, oportunidade maior de desenvolvimento. E entrei lá, e numa empresa assim que é um pouco menor dentro do cenário nacional, eu me vi desconhecendo de muita coisa de trabalho e de animação. E muita gente lá que estava lá há mais tempo, e às vezes não tinha um ensino médio, sabia muito mais de animação do que eu. Então eu baixei a bolinha e busquei aprender com essas pessoas como o que elas sabiam sobre animação. Enfim, ao longo desse período dentro da Bell Studio, eu fui passando de trainee para animador e fui galgando funções até chegar num ponto que eles tinham esse projeto, né? O Tuco Mestre Cuca, assim, vou dar um resumão, tem outras coisas ali no meio envolvidas que me levaram a ser diretor, né? E tinha esse projeto e os donos, através de. Vou resumir assim: eles fizeram uma eleição para ver quem da equipe era eleito a ser diretor, né? E eu fui um dos eleitos. E foi onde eu tive a oportunidade de co-dirigir essa série aí que vocês estão, não sei se chegaram a ver no YouTube. O Klaus pediu para eu dar um panorama aqui, aí eu posso falar um pouquinho dela. Eu não tenho material nesse computador aqui, que eu comprei um notebook novo, tal, aí eu não consegui passar todo o conteúdo que eu tinha deles, não. Mas eu tenho aqui o roteiro do episódio e ali no YouTube dá para a gente falar alguma coisinha, né? E o Clóvis também me falou sobre que é uma turma sobre que vocês estão trabalhando sobre concept art e tal, né? Então a gente pode conversar alguma coisa sobre desenvolvimento de personagem, universo para a série, enfim, para determinadas coisas. Eu posso exemplificando com Tuca e com alguns trabalhos pessoais e freelas que eu estou fazendo, né? Bem, e aí eu posso ir aprofundando um pouquinho sobre o Tuca e essa coisa de concept art. Clóvis, também se tu quiser perguntar alguma coisa, se algum Entendo.
Alô, se quiser perguntar, pode perguntar aí no meio, tá? Não, não, Eu tá não vi. tranquilo. Eu acho que até para ver mesmo a tua, o teu material, né? Eu sei que Uhum. tu tá com o link aí daquela tua animaçãozinha, que ali tá o Felipe em tudo. Tá a animaçãozinha da Belinda do Bubble, né? Da bola, né? Aquela como chiclete, né? Que ela Ah, do super, chiclete balão. porque é isso, chiclete balão, né? Porque ali Sei. tá tudo do Felipe, né? Tem o concept, cenários, animaçãozinha, participação dela em eventos, né? Então já dava, Sim. passa ela, depois fala do teu processo, né? Que é muito legal aquela animaçãozinha. Não sei se tu já passou na aula do Prim, senão, Eu falei com vocês, pessoal, não lembro. falou, não sei se falou sobre animação. Ah, falei. Então, mas eu vou dar uma. Sim, tem gente que não viu, acho. Mostrou ela. Uhum, mostrou ela. Tá. Mas eu vou dar uma recapitulada para as pessoas que não viram. Eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Para mostrar para vocês. Que eu tenho ela aqui aberta. Que é Vocês estão vendo minha tela? Dá um ok aí, ou não? Acho que estão, né? Sim, sim. Então, que é uma animação que eu fiz que eu gosto muito de provar aquilo que eu questiono, né? Então, quando eu entrei na Belly, eu vi muita coisa que eu não sabia e muita coisa que eu sabia e que não era aplicado no mercado, né? E que por teimosia, por vontades, enfim, por várias questões, né? E eu entrei na Belly com o objetivo de aprender a técnica de cutout da melhor forma possível. E esse projetinho aqui eu fiz pegando o conhecimento que eu tinha, que eu saí da faculdade e que eu saí da Belly, digamos assim. Como trainee, né? Digamos, a etapa de trainee, esse seria a entrega do meu trabalho, que foi o quê? Na Belly eu queria aprender cutout, rigging, etc e tal, e foi o que eu aprendi. Na universidade eu aprendi, como eu falei para vocês, eu não fiz animação, eu fiz design de animação, que tem algumas diferenças aí, que também vai muito na ideia de projeto, de você pensar um projeto. Então, eu quis trabalhar com vetor para otimizar a produção, eu quis trabalhar com design de personagem pensando numa estética fácil para ser animada e que possa simular volumetria bem e que não seja complicada de fazer, porque era meu primeiro rig e tal. Então, só o áudio dessa produção aqui que ficou ruim, que foi o que fiz, não é uma expertise minha, é uma coisa bem que eu fiz na correria. Mas esse projeto, eu comecei ele na universidade. Eu tentei fazer em Flash, não ficou muito legal. Sim, eu tinha muitas falhas. Pior que eu não tenho um animatic que eu fiz em Flash, mas, nossa, ficou zoado, viu, pessoal? Eu acho que eu tenho alguma coisa da animação, talvez. Eu cheguei a mostrar para vocês em outro lá com o Prim. Deixa eu ver no papo. Eu cheguei a mostrar a animação em Flash. Me respondem aí, só para eu saber. Sim, acho que não. O que eu vou fazer? Tem aqui o episódio do Tuca. Eu não tô com material aqui nessa máquina que eu tô, né? Mas eu vou exemplificar algumas coisas com outros projetos, mas que servem também para o Tuca, né? Tem essa questão do cenário em vetor, que foi uma coisa que a gente conversou com a 52, eles trouxeram como proposta e a gente achou legal, né? Que é a coisa que eu tinha falado lá para vocês. Mas essa série, primeiro, uma coisa importantíssima para vocês saberem. Nada que vocês façam de conceito é à toa. Precisa ter a ideia do público-alvo e do espectador, né?
Então, assim, isso em termos de mercado, né? Se vocês quiserem fazer qualquer desenho, quiserem fazer uma coisa de arte, outra história, mais ou menos. Mas quando vocês estão falando de mercado, vocês têm que entender que o concept ele tem algumas regras, digamos, né? Então, a série do Tuca, por exemplo, ela tem uma faixa etária específica, que é de 6 a 8, se eu não me engano. Que ela é considerada pré-escolar, né? Então, dentro dessa faixa etária, tem algumas regrinhas, tem uma questão de tipo de história, tem a questão de volumetria de personagem, da estética, né? De algo mais clean, mais arredondado, coisas assim de conceito, né? Que se tem que. Não que E, você não possa respeitar. Oi, Clavão. e o próprio roteiro ele deve ter uma limitação de vocabulário, né? Isso tudo tem aquela ideia de que um direcionamento da criatividade, né? Isso que o Clóvis falou, por exemplo, foi uma coisa que a gente conversou ontem antes de vir aqui para a conversa com vocês, de diferenciar público-alvo de espectador, né? Então, um projeto desse, por exemplo, do Tuca, e tantos outros, o público-alvo não necessariamente ele é quem está assistindo, e sim o canal, onde vai ser veiculado, né? Então, tem toda uma questão mercadológica também, do mercado nacional, e que afeta esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, essa série, por exemplo, ela foi feita para canais que veiculem animações pré-escolares. Você não vai assistir o Tuca no Cartoon ou na Adult Swim, uma coisa disso. Porque são canais com uma faixa etária, ou target, né? Vamos falar dos inglês, que é um target diferente. Então, o projeto ele é feito para ser vendido para canais específicos, pode ser o VOD ali, o streaming, tal, que é um pouquinho tem um leque um pouquinho maior, ou canais específicos. E o espectador consome esses tipos de canais. Então, o pai da criança, que a criança não vai comprar o desenho, né? Não vai assistir o desenho. Vai botar a criança lá, por exemplo, uma criança de classe média que tenha X, sei lá, que o pai queira que a criança assista coisas educativas. Então ele vai comprar um canal educativo, né? Ou em criança que só tem TV aberta, por exemplo. Aí é um outro tipo de venda de projeto, né? Então isso tudo são parâmetros de criatividade para conceito, né? Deu para entender? Pessoal, tem alguma dúvida, alguma colocação? está Ari, tranquilo, né? tranquilo. Sem dúvidas, legal. Então, esse foi um projeto que ele tem essa característica de produção, né? Ele é pré-escolar, por isso que tem essa historinha mais bobinha, tal, né? Então, eles nunca sabem onde estão o material, tal, o ingrediente, vão em busca, tal. Então, é por isso que a história tem essa ingenuidade, digamos, né? Aí, para desenvolver os personagens. A escolha para desenvolver os personagens também tem a técnica que vai ser executada, influindo no design, né? Aí aqui dá para eu exemplificar com algumas produções que eu estou fazendo, que aí eu posso mostrar mais claramente, né? Então aqui, por exemplo, o Tuca, ele é uma série, a grande maioria das séries de televisão de animação 2D
ocidentais, se a gente pegar assim famosa, tem essa característica de projeto que trabalha no cutout, né? O cutout, você não, sem dúvidas, tranquilo. O cutout ele tem algumas especificidades de produção, que basicamente, se vamos trabalhar o básico, o cutout ele é uma animação de peças que você trabalha em rotação e posição para simular perspectiva, né? Então você tem que pensar um personagem que tenha essa. Vocês estão olhando, vendo minha tela, né? Só para eu saber. Não apareceu. Tá, tu vai. Tu consegue abrir no Tumbum, Felipe? Consigo. Vou abrir aqui. Seria legal para eles já verem a interface do Tumbum. Legal. Não, vou abrir aqui. Então, vou utilizar um freela aqui que eu estou fazendo para um grupo de pessoas que ganham o edital e eles têm que fazer um teaserzinho para o projeto deles, né? E vou abrir aqui para vocês verem. O briefing, como é que foi? O target é uma animação adulta, né? Então, as referências que eles trouxeram foi Rick and Morty, aquele... Como é que é o nome da... aquele que parece... que é medieval, da menina... Esqueci o nome. Eu sei. Bojack. O Não, Bojack Bojack, o o cachorro. Desencanto. Desencanto. O Enrolados é muito adulto, Ari, tá? Eu também acho. Gosto muito. Prefiro Enrolados do que Frozen, por exemplo. Acho muito mais legal. Mas tudo bem. Aqui, então, aqui, ó, a sinopse geral da série, quando eu fechei, eles me apresentaram essa sinopse, que é que vou dar um resumão, porque eu não vou ler tudo isso aqui para vocês, não. Mas a série é um jornalista que um dia acorda numa cidade medieval, né? E um jornalista de agora, né? Ele sofre um acidente e de repente acorda numa cidade medieval. No final da série, ele descobre que, na verdade, ele não voltou ao passado, né? Não fez uma viagem ao passado, e sim a um futuro distópico onde a sociedade regrediu, né? Então, é mais ou menos isso a sinopse. Esse é E um edital aqui de Floripa, que tá uma empresa aqui de Floripa está concorrendo com um edital. sim, eles já ganharam, Clóvis. Já ganharam? Legal. Já ganharam e não é uma empresa, é um grupo. É um Né? grupo? Até um aluno teu está envolvido, tá? Eu não sei se mais, mas o Lucas Istman está envolvido. Não sei se Olha você só. lembra dele. Lembro. Eu fui o orientador dele. Então, ele está envolvido ali no meio. Esqueci de te falar. Então, esses foram dois. Só um parênteses para a gurizada saber, o Lucas Eastman, tá? Ele não entendia nada de desenho, mas o foco dele era roteiro. Aí ele fez o curso de animação, passou na disciplina, né, como podia, né, porque o negócio dele era roteiro. Né? Então parece que conseguiu. Então é bom. Sim. E é um grupo, acho que são 6 pessoas, 5 pessoas, uma coisa assim. Mas voltando aqui, aí eles me passaram o perfil do personagem, né? Santiago tem 28 anos, pardo, aí tem a altura, tem o perfil psicológico de cada personagem aqui para a gente ver tanto a parte estética quanto a parte psicológica do personagem, né? São 4 personagens que eu tinha que fazer. Eu já vou fazer o link pro Tuca para explicar para vocês, tá? Através esse briefing com ele que eles tiveram, eu já fui pensando em estilos através das referências que eles me trouxeram. Então, eu já tinha rabiscado alguma coisa assim para entender mais ou menos a forma, sobrancelha, os olhos. Clavão, tá bem? Tranquilo. Deixa eu ver aqui. Não tô com Covid ainda.
Não recomendo. Então, eu tive, né? Eu tive. Então, aqui foi uma base de conceito de personagem que eu parti, né? Eu fiz mais ou menos um esboço, a boca, formada a boca, os olhos, pálpebra, tudo, mas conceituando isso pensando no cutout, tá? Então, através disso eu fiz o primeiro concept do personagem que foi esse, né? E aqui, tipo, pose, como funciona, alternativa de cabelo, tal, e tudo isso pensando na aplicação do cutout, pensando na técnica. Então, posição e rotação. Tem aqui os membros dividido para fazer animação e tudo. Aqui eu fiz errado, só mostrando. Então, pensando, etc. Eles aprovaram o conceito, mas foram pedindo correções do personagem. Eu vou mostrar aqui especificamente desse personagem aqui que então eu fui eles aqui, né? Eu fui fazendo variações e eles escolheram a 4 como alternativa, né? E a partir da alternativa 4 eu fiz esse personagem aqui, aí eu arredondei um pouquinho as partes, tal. Eles pediram para botar um óculos e fui fazendo alternativas. E através disso a gente chegou nesse conceito de personagem aqui para a série, né? Então eu parti recapitulando a questão da parte conceitual atrelada à técnica. Então eu tinha técnica, eu tinha referência estética, que também está envolvida a técnica, e mais o público-alvo, né? A referência estética, público-alvo, né? Esse Enfim. edital foi aqui de Santa Catarina ou de outro lugar? Não, foi aqui, Aqui mesmo. Clóvis. Eu não sei qual que foi, não. Eu posso pedir Não, para não, tranquilo, é eles. mais a curiosidade. Não sei. Não, foi daqui, foi daqui. Uhum. É um pessoal do cinema, inclusive, da UFSC, que ganhou, né? Enfim, aí... Eu tenho um aluno dessa turma aqui que é do cinema, o É, Bernardo. Né? então, ele é o pessoal do cinema, Bernardinho. Já tô na intimidade aqui, ó. Então aí tem estudo de expressão, tem tudo isso aí que é uma coisa mais técnica, né? Ali de execução de animação. Aí teve outras personagens, né? A Rosa, eles pediram a Rosa de um jeito. Então, ó, aqui foi o que a proposta através da leitura que eu tive ali da referência deles. Mas eles pediram para fazer outros estudos. Aí eu fui fazendo até chegar nesse resultado aqui, né? Muito bons os resultados finais, bem legais. Isso aí tá ótimo. Sim, sim. Então, tipo, obrigado, Clavão. Sim, parece metido, né? Obrigado. Mas isso tudo pensando na técnica também. Então, o que eles pediram de correção, como é que vai funcionar a rotação, posição e para simular a perspectiva. Então, fui fazendo e até chegar no resultado desses 4 personagens aqui, né? Aí, Clóvis, eu não terminei o rig desses personagens, eu tô fazendo um rig também, mas eu posso mostrar o processo ali para vocês, Uhum. né? Eu tô fazendo um primeiro rig do Santiago, para depois chegar na parte de animação. Deixa eu ver. Que aí eu posso exemplificar com outros projetinhos ali também, ó. Mas assim, ó, a gente Esse aí, pessoal, esse aí é o Bumbum, o Harmony, tá? Isso aí é uma das principais ferramentas de animação 2D hoje, tá? Então, se vocês já começarem a pesquisar, aprender isso aí, vocês têm um ganho, né? Um ganho muito grande lá adiante. Pode ter certeza disso.
Sem dúvida, Cláudio, sem dúvida. Se vocês precisarem também de alguma dica aí, vocês podem entrar em contato comigo que eu respondo no prazo de 2 meses, tá? É, que eu demoro às vezes para responder. Mas enfim, a gente tem aqui o concept, aí o logo, né? Mas aqui a gente tem o turnaround do personagem, né? O desenho em vetor. A Tami fez uma pergunta ali: quanto tempo demorou mais ou menos para desenvolver o personagem na parte de concept? Quanto Na tempo? parte de concept, né? Tirando tumbum aqui. Então, isso varia muito de cliente a cliente, de perfil a perfil. Como eu já tinha muito certo na cabeça de como era o estilo e o que eu ia aplicar, eu não demorei tanto assim, mas isso dá até para muita coisa envolvida em termos de produção, mas dá para você pensar também no teu orçamento, né? No orçamento que você fez para o cliente. Então, assim, você fazer um planejamento de projeto onde você tem, por exemplo, 3 dias para desenvolver o concept. Então, você tem que trabalhar em 3 dias como desenvolver um personagem, né? Então, como eu já tinha isso na cabeça, eu demorei um dia de produção, sei lá, na verdade não foi nem um dia de produção, acho que foi umas 4 horas de 4, 5 horas, mas que às vezes fica meio difícil de calcular por ser freela tal, então eu faço nas minhas horas que eu não tô trabalhando tal. Então, mas conceitualmente é legal você pensar, você fazer um orçamento de tipo, pô, eu preciso de 2 dias para conceber a ideia de um personagem, então são 2 dias de trabalho, quanto é a tua hora de trabalho, como você vai calcular isso. Então, isso pensando no orçamento. E como é uma série, então precisa de um pouquinho mais. Então, são parâmetros meio maleáveis. Não sei se eu respondi, Tami. Eu peço uma semana para a gente fazer um trabalho, uma choradeira que eu vou te contar. Não, é que o mercado é diferente da universidade. É, O que particularmente eu acho bastante importante, Clóvis, que é uma coisa que eu também aprendi com você, é entender que não existe gênio, tá? tá certo. Na verdade, não vou citar nomes, mas o Clóvis deve imaginar as pessoas, porque a gente teve uma longa trajetória ali dentro da faculdade, mas normalmente o gêniozinho sempre se ferra no mercado, tá? A pessoa que se acha gêniozinho, que vai lá e já sabe tudo de técnica e já faz os bagulho bonito, tem uma dificuldade bem grande de entrar no mercado de trabalho, tá? Porque quando você vai muito com a cabeça enraizada em determinadas coisas, quando você vai para o mercado de trabalho, não é aquilo que você imaginava, aquilo que você sabe, você tem que reaprender. Então, essa coisa de você já saber e, tipo, fazer em 4 horas em vez de fazer uma semana, às vezes vale muito mais você gastar uma semana fazendo e você entender que você precisou de uma semana do que você fazer 4 horas e fiz e ficou tudo lindo, só que na hora do mercado de trabalho você vai gastar uma semana e não 4, sabe? Não sei se me fiz entender também, né? Mas saibam que, ou melhor, deixem deixem a mente aberta para aprender outras técnicas, outras coisas e saibam que o mercado de trabalho às vezes exige um pouquinho mais de um lado, um pouquinho mais de outro e menos daquilo que você acha que sabe tudo, né? Sim, eu tenho um pouco de dificuldade de pensar orçamento e tempo que demora para fazer as coisas. Claro que isso vem com experiência de trabalho, mas é bom saber a experiência de outras pessoas para começar a ter uma noção. Então, essa coisa de orçamento é uma coisa que se aprende bastante, né? Com a prática, que está muito vinculada
a projetar aquilo que você quer fazer, você pensar o projeto. Então, assim, você limitar o tempo, tipo assim, você tem um cliente, esse cliente aqui que eu tive aqui desse freela, ele não tem muita grana. Então, eu tinha que otimizar meu raciocínio também. Então, é, é, eu tenho que fazer as coisas. Ele não tem muita grana e o prazo é curto. Então, você tem que pensar. São duas características de projeto. É pouca verba, prazo curto. Então, como que eu vou pensar, como que eu vou desenvolver isso? Ah, vou fazer um painel semântico e decalcar as referências, fazer por cima lá, tal, e mudar uma coisinha ou outra, tal. Funciona. Não, o cara tem muita grana e tem muito tempo, então eu vou dar uma piradona, assim. É outra forma de pensar. Mas isso a experiência vai trazendo para vocês. Mas voltando aqui na parte do cutout, só para exemplificar para vocês, aqui eu trouxe o vetor, né? Aqui, ó, tá tudo separadinho o vetor. Bem importante se vocês querem trabalhar com concept art Tá fazendo de... as artes no Illustrator, né? Sim, sim. Eu, tanto no Photoshop, o conceito eu fiz no Photoshop. Eu posso abrir Sim. aqui para vocês. Model Sheet, Final Santiago aqui. Eu posso mostrar para vocês. Eu fiz ali, porque fica mais fácil de traçar, né? Enfim. Então eu fui fazendo aqui. Não, deixa eu ver aqui. Eu acho que é esse arquivo aqui. Organização de pasta também é uma coisa bem importante, viu, gente? É que às vezes a gente vai fazendo, tá, mas quando você trabalha em equipe é bem importante. Não faça que nem eu fiz aqui. Vamos ver aqui se eu tenho aqui. Então, ó, um exemplo aqui, eu fui traçando para ver algumas coisas e fui trazendo os concepts, etc e tal. Então, isso aqui é bitmap, ó, né? É traço. Aí eu levei para o vetor, tracei por cima, né? Tracei por cima e fui refinando e acertando. E como eu trabalho, lembrando, a técnica é para conceito. Então, testando o estilo, né? Tipo, como é que dobra a perna, como é que estica, como é que funciona determinadas coisas. Então, se vocês observarem, já é pensando numa. O caceta. Ai, desculpa, não pode falar palavrão, né, Clóvis? Não, isso não é palavrão. Ah, tá. Então, beleza. Então, só exemplificando, aqui, ó, por exemplo, trabalhando com posição e rotação, posição e rotação, posição e rotação. Essa é a base do cutout, né? Tem variações, tem coisinhas ali, mas em grande maioria é posição, rotação para simular perspectiva. Então, pensando nessas partes aqui. Então, aqui, eu fiz lá no Photoshop o conceito, vim, vetorizei, refinei algumas coisas, trouxe para o Tumbum e estou aqui construindo o rig. Aí, o que é o rig? É separar o olhinho, separar para fazer a piscada. Ó, vou trocar aqui o drawing para vocês verem. Tipo, ó, como que eu sei que o olho vai funcionar assim? Porque lá no concept, quando eu fiz o concept da expressão, eu sei que a pálpebra dele vai funcionar curvado dessas maneiras. Então, para isso que serve o concept. Não é para parecer bonito, não. É para você entender como é que o personagem vai funcionar, né? A sobrancelha. Aqui eu achei a melhor saída para o tempo que eu tenho de execução, trabalhar com uma característica do software aqui que é o deform envelope. Então a sobrancelha tem essa forma, então eu posso chegar, em vez de fazer desenho a desenho, como eu vou trabalhar com, com animação ali e dependendo pode ficar um pouco mais fluido, então eu tenho possibilidade de, de mais livres em termos de animação.
né? Então, esse tipo de coisa. Aqui eu estou construindo o rig do personagem, né? Então, aqui, por exemplo, já tem a perna, ó, a questão da posição e rotação. Então, como é que vai funcionar? Poxa, tem que posicionar uma coisinha aqui e outra, mas ó, isso aqui já chega no conceito lá que eu botei, né? Eu não fiz ainda o braço, né? Então, a parte de concept, você tem que ter uma noção também de como vai ser usado. Claro, isso é interessante, né? Mas tem concept lá, os caras fazer filmes, às vezes fazem uns concept que nunca vai ser aplicado, mas dá um livro muito legal e massa, assim, ajuda a chegar no conceito final, né? Tipo, os filmes internacionais às vezes chamam, sei lá, 10 ilustradores para fazerem um mesmo personagem para no final escolher um ou refinar um tal, mas eles têm um material assim estético e conceitual e visual, né, que ajuda a chegar naquele conceito final, né? Então, isso se aplica ao Tuca também, né? Então, o Tuca ele teve algumas adequações de forma, de como dobrar o braço, de como fazer a mãozinha. Se vocês observarem, tem 2 episódios do Tuca, né? Esse episódio aqui, a mão dos personagens, ela tem um determinado tamanho. Nesse episódio aqui, tem outro. Porque a gente teve que mudar. Em algumas cenas já estão mudadas, né? Mas tem cenas que a mão tá um pouco maior do que na. Porque a plantinha da Pri foi o primeiro episódio. Sim. Né? E uma E coisa, por exemplo, o Tuca, que eu sempre mostro para eles, o Papai Abu, que inclusive tu participou do primeiro piloto, né? Então, uhum. a incrível, né, mudança que teve Papai Abu, né, do piloto original até ele ir para a televisão. O Tuca, ele chegou a ter esse processo tão brusco assim, ou ele já foi numa linha já meio pronta? Então, a gente teve esse. Eu entrei no Tuca numa etapa ali de meio de pré-produção, né? Ah, tá, já entrou mais adiante, tá. Eu não tive tanta voz no concept ali, a não ser nessas questões de cutout ali, o que funciona, o que não funciona, tal. Quem teve essa direção maior foi o Belly, porque eu realmente não estava, né, nesse momento. Eu fui eleito, eu gosto de sempre lembrar isso, porque para mim é uma honra de pessoas que trabalham comigo confiarem no meu trabalho. Ali que já estava numa etapa mais para o meio final da pré-produção. Caricatura do Felipe, foi tu que fez ou não? Qual? Uma Ixi, caricatura tem tua ali tanto. Isso embaixo. aqui? Não, não, mais embaixo. Ah, mas isso aqui também foi eu. Foi tu, é? 3D. Pô, Isso aqui olha é, só. é sempre uma prática boa se desenhar, viu, pessoal? Também para conceito, viu? Eu estou te De, devendo uma caricatura. Eu fiz uma vez vocês quatro lá, o Prim, tu, o ah, João. Só que agora eu vou fazer uma tua. né? Assim, é uma prática boa também para conceito, assim, de vocês desenhar, que ninguém conhece mais a forma de vocês do que vocês, né? Então, assim, puta, como é que eu descubro o meu estilo, por exemplo, que é uma coisa que o Clóvis sempre falava com a gente também, além disso, de gêniozinho, de tipo assim, vocês não têm estilo. Você tem dois anos desenhando ali, você acha que tem estilo? Isso não é estilo. Estilo é uma coisa que você descobre com anos de prática, né? Então, me corrija se eu estiver errado também, Clóvis. Não, não, Mas é uma, foi mesmo. é uma coisa que você vai descobrindo. E se desenhar, você tem até aqui um conceito aqui do Clóvis, do próprio Clóvis. Eu fiz a animação dele. Lembra, Clóvis? Você pediu para Lembro, eu. lembro. Fez. Posso mostrar aqui? Eu acho que tem um vídeo aqui. Pode. Eu tô Do, de roupa, não tem problema. do Clóvis, que eu fiz um walkzinho dele aqui. Ele pediu para fazer uma coisa lá pro negócio
da animação, eu acabei fazendo o Clóvis inteiro, né? Enfim. Mas eu não tô achando aqui, acabei não me preparando tanto, mas eu tinha um desenho do Tuca antigo de conceito dele. Não sei onde é que eu Não, enfiei tranquilo, essa sem problema. Assim. questão. Mas mudou muito a forma do Tuca, porque teve a participação de uma ilustradora que entrou lá como um trainee, que a menina, eu vou me contradizer aqui sobre a questão de gênios, tá? Que ela não sabia muita coisa, ela entrou para ser animadora, mas ela não era uma boa animadora, tinha uma certa dificuldade e tal. Mas como concept art, a menina era muito boa, é muito boa. Assim, aí ela que definiu a estética do Tuca. E a gente foi refinando conforme o cutout pedia, né? Porque ela fazia o conceito, por exemplo, Ela fez no alguma Photoshop. faculdade ou era autodidata? Não, acho que ela fez um bagulho no sul do. Ela é gaúcha. Tem que achar o nome dela aqui. Ah, tá. Vou achar. Não, tá bem. Que é legal, assim, porque é um trabalho bem bom dela. Tem que achar aqui o nome da. Isso aqui, ó. Joana Melchior, design de personagem. Ela é muito boa, menina. Ela que Eu conheci ela de definiu. nome. Né? É, Joana. Como é que é o nome? Melchior. Melchior. Depois eu procuro aqui o. Procurem. Cadê? Procurem ela aí, que vocês vão ver o trabalho dela. E foi o Tuca, ela fazia o conceito, vamos ver se eu acho aqui, mas fazia em, não, sei lá. Depois você procura isso aí. Mas ela fazia no Photoshop, que vinha com um traço mais sujo, a volumetria um pouco diferente, que não cabia para o cutout. Eu não tô com esse material aqui para mostrar para vocês, mas que é uma diferença, por exemplo, da produção dela, que eu gosto de fazer, porque eu tenho mais experiência na parte de animação. Já pensar na utilização disso na execução ali do rig e tal. E que a gente foi adequando, mas o conceito do Tuca veio através do desenho dela, né? E nesse período aí que eu ainda não estava envolvido com Tuca, o, o Belli, o Rubens Belli pediu para o pessoal fazer desenhos para ver o conceito, onde chegava, etc e tal. E não vou entrar em detalhes, eu fiz alguns, né? Dentre eles, esse daqui, que eu fui refinando, e que o Clóvis, para mostrar um projetinho que eu tô fazendo pessoal, pensando no cutout. Que eu fiz esse daqui e que não foi aprovado, né? Só que isso por N motivos, que não vem ao caso. Mas que eu gostei. E eu falei, pô, eu acho que isso daqui dá um negócio e eu quero usar e eu vou provar que isso aqui é bom, né? Então eu peguei esse design de personagem aqui, aí eu vou mostrar um trabalho pessoal, tá? Que aí é mais fácil do controle, o controle de conteúdo, né? Aí, ó, a organização de conteúdo. Aí eu fui estudando como resolver esse personagem. Aqui eu já fiz ele em vetor, assim, não, eu cortei, na verdade, eu fui refinando ele, mas como eu tenho esse conhecimento em animação, em vetor e coisa, eu já fui meio que direcionando para animação, né? Tô dando um corte aí para explicar um pouquinho mais rápido. E cheguei nesse conceito de personagem aqui, né? Para também diferenciar um pouco do Tuca, por isso que tem uma estética parecida, né? Uma estética não, um conceito de dois irmãos,
é o menino mais velho, a menina mais nova, mas porque ele veio ali do Tuca, né? E eu gosto de trabalhar personagens negros, né? Para fomentar e mostrar personagens negros. Então eu desenvolvi uma historinha inspirada na narrativa da minha vida junto com a minha irmã, né? E desenvolvi uma historinha. Aí eu fui refinando até chegar uma parte estética que funcionasse. Aí eu diminui um pouquinho o personagem, a forma, tal. Dá para ver que o model sheet dele fica um pouco diferente do desenho, né? Então aqui, por exemplo, a coisa pensando na rotação e posição, tipo, desenvolver as mãozinhas, isso em cutout, o pezinho e tal, boquinha. Eu quis fazer a questão de lábios mais grossos, trabalhar um pouquinho mais, mostrar lábios, tal, expressar melhor um conceito de um personagem negro, né? Então, e aplicar as coisas que eu aprendi na parte de direção e, e, e outras coisas, né? Aí fui desenvolvendo cenários, né? Pensando, aplicando nessa, tipo, eu acredito muito na coisa do vetor. Isso aqui são os conceitos mais antigos, assim. A gente Não, tem. pessoal, isso aí não é o cenário definitivo, isso aí são concepts, né? Então, para chegar numa animação, tu não tem personagem, tu tem que criar toda a ambientação. Tá? Então, Sim, se sim, aquilo ali vai ser usado como cenário, até pode, né? Mas a ideia dele é criar uma ambientação, né? Criar um lugar onde os personagens vão viver. sim. E dá para mostrar uma coisa assim que eu não tenho tanta vivência assim nessa. Assim, eu gosto mais da parte de direção, né? E a direção você tem que saber um pouquinho de tudo. Então, eu não gosto de dizer que eu sou exatamente um ilustrador, ou um animador, ou um concept art, porque esses rótulos acabam, às vezes, eu me sinto meio limitado. Então, eu gosto de toda a parte da animação, né? Então, também vou aprendendo com algumas coisas. Então, quando eu fui desenvolver esses cenários dessa série, que veio do Tuca, eu pensei numa história pré-escolar também, uma coisinha menor, tal, mas eu queria, o conceito era trazer elementos da minha vivência, né? A classe média baixa ali, crianças que vivem dentro de casa, que tem a televisão às vezes como distração, uma brincadeira, um irmão com o outro, coisas desse tipo. Então, esse era o conceito desse projeto aqui pessoal, né? Então, deixa eu ver aqui. Eu tava falando de personagem. Eu tô aqui mostrando as coisas. Deixa eu ver aqui se eu acho um BG antigo. Porque. Cenários aqui. Aí, tipo assim, eu queria botar, tipo, o que que tem numa. Então, pensando nesse conceito de irmãos brincando dentro de casa, numa situação de classe média baixa. Então fui trazendo algumas coisas, tipo, o sofá, ele não é um sofá simples, ele e isso brasileiro, né? Então ele é um sofá, tipo, uma casa de classe média baixa, classe média, enfim. Tem um paninho em cima do sofá, então botar um paninho. Tem sempre um telefone, quadro, ventilador, porta-retratos, coisas do tipo, algum tipo de planta, né? Esse tipo de coisa. É aqui a questão de eixo de câmera que veio do Animatic, que eu posso mostrar para vocês. Então, uma estante, coisas do tipo. Então, eu trouxe esses elementos, já vou mostrar aqui o final. Então, tipo assim, a porta não é uma porta com uma cortina cortininha, tem um relógio, tem um sonzinho, tem sempre um paninho em cima das coisas. Então, esse foi um conceito para ambientar esse universo, né? Eu vou até mudar algumas coisinhas, tipo pintar em meio tom, fazer umas sombras assim para enriquecer um pouco mais a parte também conceitual de trazer conceito para a iluminação, porque aqui eu só trabalhei com cor chapada em cenário, né? Enfim, é tudo parte de conceito. Eu vou mostrar aqui para vocês o animatic disso aqui.
pós-produção, aqui. Para vocês verem como é que ficou. Isso pensando em cutout, né? Eu posso abrir até o rig para mostrar também para vocês. Então, como é uma coisa pessoal, não tem muita, muito registro, de certa forma, de algumas decisões, mas tudo vem de algum lugar. Então, a cor porque ela é uma cor mais rebaixada, mais pastel, uma coisa que eu gosto, eu acho que é uma coisa que eu queria testar, porque pré-escolar normalmente traz uma saturação a mais. Eu queria trazer um conceito mais rebaixado, mais pastel para os elementos, né? De cenário e personagem, não Isso é saturar tanto. legal porque eles agora vão ter que fazer uma animatica no final do projeto, né? Então já tem um bom exemplo aí. Sim. Aí eu queria esse projeto eu queria tirar um tempo sabático que não deu, acabei entrando no mercado de trabalho de novo, mas era para eu testar coisas e fazer um portfóliozinho tal, como diretor, animador, com várias coisas. Então ela tem essa história mais sucinta, são 2 minutos. Eu me limitei assim para 2 minutos de animação, trabalhar com dois personagens. Eu quero explorar eixo de câmera para ver como funciona o cutout para esse tipo de coisa. Então, por isso tem tanto troca de cenário, né? Mas essa troca de cenário também vai mostrar que, em termos de produção, dá para se otimizar a feitura deles, digamos, né? Então, eu sou meio técnico para algumas coisas, então eu acabo sacrificando algumas questões mais artísticas para produzir, né? Então isso também é um problema. Eu já estou falando para vocês que tudo que eu estou falando aqui também não é regra, né? Talvez outro profissional vá expressar de outra maneira, mas é uma maneira que eu desenvolvi de pensar para conseguir produzir algumas coisas. Aqui tem umas ceninhas testes que eu fiz, que eu mesmo animei, para ver, tipo, movimento de câmera, isso de cores pastéis está funcionando? Tá, de certa forma, mas está meio simples, né? Então vou reestruturar esse conceito, né? Então, Isso aí é que, muito interessante, pessoal, né? Porque eu sempre comento com vocês as coisas que eu fiz na vida, né? Eu sempre fiz sem ninguém me pagar. O pôster da ilha, né? Aquele livro infantil, isso aí que o Felipe está fazendo, ninguém está pagando para ele, né? Isso aí está sendo um investimento dele nele mesmo, tá? Então, uhum, isso que é muito importante vocês terem na cabeça. Ele está fazendo isso aí quando? Em final de semana, em uma hora vaga, né? Uma hora que ele podia estar descansando, ele está fazendo esse material. uhum, Tá? Então é muito importante isso que ele está mostrando para vocês verem, né? Que vocês na faculdade, né? Ou vocês já podem, de uma maneira ou de outra, ir começando fazendo, entre aspas, as brincadeiras de vocês. é, Bem legal essa iniciativa, Felipe. não, é uma coisa que eu gosto de fazer é testar aquilo que eu penso. Estou bem organizado. É que eu venho para esse computador aqui e eu não organizei, eu só, só joguei as coisas aqui e acabei não organizando, mas eu já vou mostrar o rig para vocês aqui. Era para eu jogar em outro lugar. Produção, áudio, cenários, não tá em cenários, não tá. Cenas estão aqui, ó. Vou mostrar algumas cenas. Cena, sei lá, 3, vamos ver aqui. Que é daquele curtinho ali daquelas ceninhas pós-produção. Cadê a porcaria do. Aqui, biblioteca. Tá aqui, os rigs. Vou mostrar aqui. Do personagem chegando. Aí eu mudei algumas questões de produção. Tipo, ele não tem mais tênis. Aí eu queria trazer um pouquinho mais para o universo brasileiro. Eu botei um chinelinho nele, né? Então, o personagem aqui. Vou desativar a câmera para vocês verem. Isso aqui é no Tumbum, né?
o movimento total, né? Do personagem. Então, aí aplicando o conceito, tal, de squash, stretch, follow through, toda essa frescurada que também é conceito, né? Então, dependendo do projeto, se vocês observarem animações adultas, não trabalham tanto achatamento, tanta deformação no personagem em movimentos desse tipo aqui, por exemplo. Né? Então, tipo, o Rick and Morty, se vocês assistirem, eles não achatam tanto tantos personagens, né? Dependendo da ação. Então, tipo aqui, ó, por exemplo, mostrar quadra a quadra essa cena aqui para vocês verem. Ó, eu deformei a cabeça do personagem ao tanto que deformou a forma dele, ó. Saiu muito do. E aqui, ó, a deformação tanto do brinquedo quanto da cabeça são diferentes, ó. Então, o pezinho dele aqui, sai, teoricamente, saiu um pouquinho do model, mas, ó, eu estiquei um pouquinho mais porque o movimento da perna permite isso, né? Então, isso tudo é conceito também, né? Aqui e tal. Então, ó, a deformação ó, o movimento, ó. O cabelo dele atrasou e eu quis fazer um movimento de zigue-zague, né? Ó, o cabelo dele atrasou, na hora que subiu, achatou ali. Então, ó, tem toda uma variação ali. Vou mostrar aqui para vocês a biblioteca ó, a deformação tão grande no personagem, que tipo, se você olhar na animação aqui, você às vezes nem percebe esse tipo de deformação, né? Mas mostrar aqui para vocês, por exemplo, a biblioteca de boca que eu fiz para esse personagem, ó, para os dois. Então, foquem nessa parte aqui, ó. Então, tá meio travando aqui, mas ó, tudo esse tipo de boca aqui para o cutout, tudo isso foi feito e pensando num conceito de eu quero uma boca de personagem que expresse, que tenha lábios e que deforme, que funcione com toda essa questão de, de uma animação pré-escolar. Então, o pezinho dele também aqui, ó. Aqui, ele tá assim por causa dos eixos, né? Como a gente trabalha com peça, posição e rotação, então na animação aqui a gente cria um keyframe, joga para trás, joga para frente, para funcionar o pezinho, né? Só para exemplificar para vocês. Né? Então, essa parte de conceito que o Clóvis tinha pedido para eu falar, tá envolvendo tudo isso. Então, vocês pensarem um conceito em público-alvo, técnica, cronograma, tempo de execução, é interessante. Eu acho que, Clóvis, acho que Não, tá não sei tranquilo. se vocês têm alguma dúvida. Tem que ver o pessoal, não, porque eu tenho que ver que tu ainda vai trabalhar hoje, né? Já são quase 15 horas, né? Sim, sim. É essa daí a Joana mesmo. Ela, Joana. Tá Não tem um ficando, workstation tá dela. ficando muito massa, né? Acho que já ficou. Tá. Tá bem legal. Não, bom, Felipe, muito legal mesmo. Valeu o bate-papo, né, com a turma, né? Foi bem esclarecedor tudo, Uhum. porque é uma coisa que está no mercado, uma coisa que é realidade, não é nenhuma teoria, né? Sim. Então, trabalho realmente com um amadurecimento bem legal. Né? Essa sessão aqui está gravada, depois eu vou fazer uma edição dela, tá? Depois eu vou pegar, para não ficar muito grande, eu vou fazer uma edição, e aí, antes de publicar, eu te passo para dar uma olhada aí. Beleza, Clavão. Eu agradeço. Estou aqui tentando tirar o compartilhamento da minha tela. Eu sou meio tiozão para Já tecnologia, viu? tirou, já. Tá Tirei? só tu aí, tá só tu. Ah, então beleza. Então beleza, Não sei mas se a gurizada quer aproveitar para fazer alguma pergunta aí. eu tenho 10 minutos, pessoal. Pode perguntar se vocês quiserem.
Muito legal o teu trabalho. Obrigado por compartilhar. Tamo aí, Tami. Letícia, não tenho pergunta, mas muito massa o trampo. Obrigado, obrigado. É, Obrigado, pessoal. Assim, Bem, obrigado, Clóvis, pelo convite. Ah, eu que agradeço. Gostei muito da tua participação aí. Pô, fico feliz. Obrigado, obrigado, pessoal, pela atenção aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, colocação, algo que vocês queiram saber ou quiserem falar, podem chegar em mim aí. Tem Facebook, Instagram, WhatsApp eu deixo para minha mãe e para alguns contatos, tá? Vamos evoluir na relação mais para frente, tá? Mas se vocês quiserem, é só chamar aí que a gente É que o troca uma Felipe ideia. sabe, viu?